A gente recebe aqui ao vivo a candidata. Candidata, tudo bem? Tudo bem, Pelo Furlan. PP, Maria Vitória. Isso. Tudo bem? Para me ajudar nessa entrevista, tem também a Manuela Queiroz. Manu, tudo bem? Tudo bem, Matheus Furlan? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Deixa eu ficar aqui pertinho. Oi, Candidata, seja muito bem-vinda, gente. Muito boa tarde para vocês aí que nos acompanham de casa. Começamos hoje, né? Então, essa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Curitiba. Serão sempre 20 minutos disponíveis para cada um deles. Lembrando a você que nos acompanha aí de casa que as regras foram estabelecidas junto com os partidos e foram convidados todos aqueles que têm representação no Congresso Nacional, ou seja, 5 ou mais parlamentares lá no Congresso Nacional. E a ordem do sorteio foi a ordem das entrevistas, foi definida através de sorteio. Por isso, a nossa primeira candidata é a Maria Vitória, do PP, que já está aqui com a gente no estúdio. Ela que é natural de Maringá, tem 32 anos, está aí no seu 3º mandato como deputada estadual e concorre justamente à Prefeitura de Curitiba pela 2ª vez. Candidata, bom, seja muito bem-vinda, então. O seu tempo vai começar a contar a partir de agora. A gente vai ter na tela para quem está em casa aí, acompanhando também junto com a gente, Furlan. E eu já vou fazer a primeira pergunta. Um dos principais desafios para a próxima gestão é a nova licitação do transporte coletivo, que está prevista justamente para o ano que vem. E a gente está falando de uma tarifa hoje que é a mais cara do país, em R$ 6,00. No seu plano de governo, está lá a proposta de congelamento de tarifa. Falar em congelamento não é pouco com a tarifa mais cara do país? Bom, boa tarde, Manu, boa tarde, Furlan. Agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento você que está em casa nos assistindo, preocupado com o futuro de Curitiba. Então, esse é o momento, né? A eleição é sempre o momento do debate, de trazer propostas, de trazer alternativas para a administração da nossa cidade. Em relação ao transporte coletivo, Manu, eu preciso aqui dizer que sim, está inclusive no nosso plano de governo que nós vamos congelar a tarifa como primeira medida a ser tomada. Mas a gente sabe que o BNDES está contratado pela atual gestão, fazendo um estudo importante de quais são as exigências que serão feitas às novas concessionárias. Isso será feito no ano que vem e justamente este é o momento de debatermos possibilidades para o transporte coletivo. Nós temos também algumas propostas, como a sabadeira e a domingueira a R$1, também para os estudantes, visando a diminuição da evasão escolar, o incentivo, né, à educação e também à cultura, porque a utilização do transporte coletivo para a mobilidade da cidade é fundamental. Então, o que a gente precisa fazer e quer fazer? Que o transporte tenha mais qualidade por um preço menor, né? Então, de início, nós vamos congelar a tarifa e depois nós vamos buscar maneiras de fazer com que o transporte coletivo em Curitiba seja com preço bom e acessível para todos. A gente tem um levantamento aqui que o subsídio hoje é de 180 milhões de reais. Vai ser possível fazer isso? Pois são 180 milhões de reais e que reduz R$1 no bolso do trabalhador, de quem usa o transporte coletivo, custaria R$7. Com o subsídio, custa R$6. É um investimento muito grande do poder público para um retorno muito pequeno para o cidadão. E é isso que nós queremos fazer, olhar com carinho para as pessoas, para que o dinheiro público seja bem investido, para que o investimento feito pelo governo do estado, como subsídio, ele possa ter mais resultado na qualidade de vida da população e no bolso do cidadão. Então, as nossas propostas são justamente nesse sentido. E aí, falando em sabadeira e domingueira, que é aquela tarifa mais barata no final de semana, você falou R$1, o subsídio já aumentaria ainda mais. É possível falar em, de repente, congelamento da tarifa com essas outras propostas de aumento de isenção, com sabadeira e domingueira também? Com certeza, Manu, porque a previsão de arrecadação de Curitiba vai subir para 14 bilhões de reais no ano que vem. Então, é claro que a gente não vai falar aqui de tarifa zero, porque a gente não consegue fazer isso. Existem 100 cidades no Brasil, né, que fazem tarifa zero. Porém, são cidades com menos de 300 mil habitantes. Curitiba é uma cidade muito grande e a gente não pode prometer aquilo que a gente sabe que não vai poder cumprir. Mas vontade de fazer, eu tenho. Eu acho que isso é o mais importante. Então, a gente está buscando soluções com os especialistas, está buscando alternativas para que essa nova concessão venha já preparada para dar mais qualidade por um preço menor para o cidadão.
Candidata, só para tirar a dúvida de quem está em casa, para deixar bem claro, a senhora fala de uma previsão de aumento nessa arrecadação, um valor até expressivo para a nossa cidade. Sim. Esse aumento, ele vai se originar de que maneira? Bom, é a previsão orçamentária de tudo que é feito de arrecadação de impostos da prefeitura, né, que vai subir para 14 bilhões de reais. O que isso significa? Que dinheiro tem. Claro que não tem dinheiro para fazer tudo, né? Mas priorizando quem mais precisa é o caminho. Nós precisamos priorizar a saúde, as consultas especializadas, nós precisamos priorizar a segurança, nós queremos contratar mais guardas municipais, tem uma previsão de 2.999 guardas municipais que teriam que estar trabalhando na ativa em Curitiba e nós só temos cerca de 1.400. Então já existe a previsão orçamentária para isso e nós vamos de imediato, porque nós estamos inclusive nesse programa falando sobre segurança. Então eu acredito que você que está em casa está preocupado e nós vamos investir muito. Rondas ostensivas nos bairros, em todos os bairros que estão desassistidos, nós vamos contratar o limite de guardas municipais que está previsto e não está sendo feito para que as pessoas tenham mais segurança. Candidato, você falou de segurança aí, nas suas propostas de governo tem uma mudança do que a gente conhece hoje como guarda municipal para uma polícia municipal. Queria entender na prática o que nós, cidadãos, o pessoal que está na rua ali todos os dias vai sentir com essa mudança. É apenas uma nomenclatura ou uma preparação dos agentes? Vai ter aumento do efetivo também? Como que é? Não, vai ter o aumento do efetivo, né, da Guarda Municipal para 2.999 guardas municipais. A nomenclatura, né, que nós vamos mudar para a Polícia Municipal, já está em vigor, que é uma questão burocrática de legislação, mas isso traz uma autoridade, isso traz também a necessidade de uma avaliação do plano de cargos de carreira dos guardas municipais, que muitas vezes passam no concurso, mas acabam tendo uma evasão muito grande porque estão fazendo concursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, porque tem um plano de cargos e salários muito melhor do que o da Guarda Municipal. Então isso também precisa ser revisto. E como eu disse, nós precisamos priorizar quem mais precisa. Segurança é fundamental, saúde é fundamental e educação, como eu sempre disse também. Então nós vamos, através de boa gestão e de uma boa administração, otimizar os recursos e entregar aquilo que a população quer. De acordo com o Fala Curitiba, nós vamos elencar as maiores prioridades para o cidadão curitibano e fazer o investimento. A senhora fez um comentário agora relacionado a investimento também na área da saúde. Sim. E analisando aí a sua proposta, a senhora candidata propõe zerar a fila de espera por consultas em até 180 dias. 6 meses, a senhora considera um prazo suficiente para isso? Olha, eu considero, nós estávamos inclusive querendo fazer 3 meses, e que é o objetivo ideal, mas como a burocracia, e inclusive essa é uma das pautas super importantes, nós precisamos desburocratizar os serviços públicos e nós precisamos integrar o serviço da prefeitura. Até hoje, são processos manuais. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo. Nós precisamos digitalizar, integrar o sistema, como é feito inclusive no sistema judiciário, né? Então essa é uma das pautas que nós vamos fazer para otimizar os recursos da prefeitura e nós vamos sim, através de parceria com clínicas particulares, com hospitais particulares, médicos referência que nós temos aqui em Curitiba, médicos muito bons, nós vamos contratar essas consultas especializadas por uma média de R$100. Hoje tem muitos convênios de saúde na cidade que pagam menos do que isso por uma consulta. Então, nós sabemos que existe os profissionais e fazendo uma conta rápida, né? São 200 mil pessoas na lista de espera para consulta especializada. Saúde não espera. Então, com uma média de R$100, nós vamos fazer aí um investimento de 20 milhões de reais, sabendo que o orçamento para a saúde é de 3 bilhões de reais. Então, o dinheiro tem, nós podemos fazer isso, né? Nós temos
toda a condição de fazer isso, e para mim saúde é prioridade. As pessoas não podem ficar anos esperando por uma consulta especializada, por um exame específico, então essa é uma prioridade na nossa gestão. Candidata, eu quero insistir nesse ponto, porque a gente já mostrou aqui no Balanço Geral mais de uma vez, tem gente na fila, pasme você, a gente mostrou um caso aqui de uma pessoa que está há 19 anos esperando por um exame específico, por uma consulta especializada. A oftalmologia geral são mais de 50 mil pessoas, ou seja, 7 anos na fila para você conseguir fazer uma consulta com um oftalmologista. Essa parceria com a iniciativa privada é pontual, é para zerar essa fila e depois o incentivo vai ser no Sistema Único de Saúde, ou é uma proposta para durar toda uma gestão? Olha, eu acho que é uma proposta que poderia sim durar toda a gestão, mas primeiro nós precisamos resolver a questão. Mas né? 6 meses é possível, toda essa fila que a gente falou? Com certeza. No mesmo formato que foi feito em São Paulo pelo Corujão. Em menos de 6 meses eles zeraram a fila de consultas especializadas, usando horários alternativos, né? Usando essa parceria público-privada, que foi o que resolveu a questão. Então nós não estamos inventando nada aqui, a gente está simplesmente pegando um exemplo de algo que já foi feito em outro estado, que deu certo, que nós podemos fazer aqui no mesmo formato. Mas a cidade tem, por exemplo, oftalmologia, 54.600 pessoas na fila. Sim. Dermatologia, 13.780 pessoas na fila. Psicologia, mais de 12.400 pessoas na fila. E por último aqui eu vou falar também de otorrinolaringologista, mais de 10 mil pessoas na fila. Nós temos profissionais suficientes na cidade para atender essa demanda em 6 meses? Com certeza. Porque até na consulta particular hoje em dia o tempo de espera ultrapassa 60 dias, em média. Nem sempre, né? Depende muito da especialidade, e nesses horários alternativos a gente consegue sim fazer. E também nós temos centros referência, inclusive em otorrinolaringologia, nós temos o IPO aqui. Tem muitos profissionais muito capacitados, inclusive, que estão lá trabalhando, que poderiam sim dar essa assistência. A prefeitura sozinha, a máquina pública não consegue resolver tudo de forma muito efetiva, mas nós temos profissionais brilhantes, nós temos clínicas que são referência para o Brasil, inclusive, e nós precisamos unir forças, nos unir para ajudar as pessoas que precisam, porque saúde é prioridade e as pessoas não podem passar anos aguardando na fila de espera. Curitiba é uma cidade grande, a capital do estado, nós temos como resolver as questões, nós precisamos de boa vontade, boas parcerias e olhar com carinho para as pessoas, com sensibilidade de entender que aquelas pessoas de fato precisam. E é para isso que a gente faz política, né? A gente trabalha pelas pessoas que mais precisam, que dependem do poder público, que dependem da saúde pública, que vão no postinho de saúde e que precisam ter um tratamento rápido, digno e de qualidade. Candidata, mudando de assunto, também nas suas propostas está uma parceria com a iniciativa privada para terminar com aquele gargalo hoje na educação, que são as vagas em creche. São mais de 10.300 crianças que esperam por uma vaga, famílias, né, pais que deixam de trabalhar por conta disso. Você sugere no seu plano de governo um vale creche que será utilizado em instituições privadas. Como que isso vai funcionar? Como que você vai achar também todas essas vagas? Porque são mais de 10 mil, né? Sim, são mais de 10 mil crianças que nós temos hoje fora da creche. Isso significa também, Manu, que tem milhares de mães que não podem trabalhar, porque muitas vezes não tem uma rede de apoio familiar para deixar os seus filhos, e mais de 50% da população brasileira hoje são sustentados por mulheres. As mulheres então elas precisam trabalhar, e nós, enquanto poder público, precisamos dar as condições. E eu sou mãe, assim como você, Manu, e você que está aí nos assistindo, que é mãe, sabe bem do que eu estou falando. Se a gente não tiver a segurança de que nossos filhos estão bem cuidados, estimulados, bem alimentados, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho direito. E é dever sim do poder público dar esta autonomia para as mulheres, para as famílias que precisam. E para as crianças é fundamental esse estímulo na primeira infância, né? Então nós queremos sim, e quando eu for prefeita de Curitiba, não vai ter nenhuma criança fora da creche, porque isso para mim é prioridade. E nós temos hoje creches privadas que podem estar conveniadas à prefeitura, como já existe, nós podemos ampliar isso. São 158 hoje unidades que têm a parceria com a iniciativa privada e a gestão municipal. A ideia é aumentar esse número, então. Tem que aumentar, nós temos mais de 1.000 escolas de infantis em Curitiba que podem ser conveniadas com a prefeitura para acabar com essa fila de espera. Enquanto isso,
claro, nós vamos buscando recursos com o governo federal, nós vamos buscando recursos da própria prefeitura, do governo do estado, em parcerias para fazer creches, mas as pessoas não podem esperar a creche ficar pronta, porque até a gente construir e até fazer a contratação, o concurso, tudo, as crianças vão crescer e não estarão mais precisando da creche, sim, da escola municipal. Então, por isso, essa demanda é uma demanda que tem prioridade, que é imediata e que precisa ser feita dessa forma, com o Vale Creche, como uma solução para enquanto a gente não consegue ter a estrutura física própria da prefeitura. Eu acho importante a gente falar desse assunto porque é uma das mais gigantescas reclamações que a gente recebe aqui no nosso programa. Eu achei muito oportuno o que a senhora disse acerca desse tema, de que as mães não podem ficar em casa esperando vaga em creche. Desburocratizar todo o sistema para que essas construções sejam mais céleres. É atingível no seu plano de governo? A senhora acredita que isso é uma possibilidade? A gente conseguiria liberar as licenças de construção, desburocratizando, o acesso de forma a tornar isso muito mais ágil, para acelerar tudo isso? Iria contribuir? Nós precisamos usar a tecnologia, Forlan. A tecnologia está aí, está sendo usada nos órgãos privados. Nós precisamos ter essa expertise nos órgãos públicos. Nós precisamos integrar as secretarias. Não é possível que o empresário vai lá pedir uma licença, demora 2 meses para encaminhar para outra secretaria, demora mais um tempo para voltar para a mesma secretaria. Isso não pode mais acontecer nos dias de hoje com os recursos tecnológicos que existem no mercado. Então, o que nós queremos, né, é inovar. Nós queremos olhar para o poder público de uma forma mais moderna, de uma forma a facilitar a vida das pessoas. E sim, nós podemos desburocratizar para construir escolas mais rapidamente. O nosso partido, Progressistas, é o que tem mais deputados federais do Brasil lá em Brasília. Então, nós temos como buscar recurso da União, nós temos como buscar recurso, inclusive, internacional. E para dar um exemplo aqui para vocês de algo que nós já fizemos, como segunda secretária da Assembleia Legislativa, em nome da mesa executiva e economia de todos os deputados, nós devolvemos aos cofres do Estado, para o governador Ratinho Júnior, 100 milhões de reais para construir 300 novas creches no Paraná. Isso já foi feito, isso está sendo feito, é possível e nós podemos sim priorizar a nossa Curitiba, que tem dinheiro, mas nós precisamos priorizar quem mais precisa. E saúde, para mim, educação, vaga em creche é prioridade. Nós vamos buscar as parcerias e da mesma forma que nós fizemos isso no estado do Paraná, nós vamos fazer também aqui em Curitiba. Candidato, nosso tempo está quase chegando ao fim, 3 minutos e 50 segundos nós temos ainda. Quero falar rapidinho de trânsito, porque você também propõe uma mudança na penalidade das multas, que nós, motoristas, todos conhecemos. Você fala em alterar as multas que a gente recebe e tem que pagar por advertências em alguns casos. Como que isso ia funcionar? Bom, muito obrigada por essa pergunta. Realmente essa nossa proposta dos radares está fazendo sucesso, as pessoas estão ligando, querem saber. Então é uma oportunidade aqui que eu tenho de esclarecer para você essa questão. Quem é que nunca tomou uma multa em Curitiba? Qual é a nossa proposta, tá? Que o motorista receba 2 advertências antes da multa, né? Claro, quando são infrações leves, né? E aí, o que acontece? Os radares, eles servem, na minha opinião, para educar e para evitar acidentes e não para multar, né? Não pode ser um instrumento arrecadatório, tem que ser educativo. Então, nós vamos, inclusive, transformar todo o dinheiro das multas de volta em educação no trânsito, porque é a única maneira que nós vamos, a longo prazo, ter menos infrações acontecendo. E nós vamos também padronizar a velocidade em vias únicas. É muito confuso quando você está numa única via e tem uma velocidade e ali na frente é outra velocidade. E também os radares não podem estar escondidos. Nós vamos investir em sinalização vertical, horizontal, vamos sinalizar bem o radar para que o cidadão não seja surpreendido de que ali tem um radar. Eu acho que isso é importante e nós vamos fazer quando eu for prefeita de Curitiba. A gente fala também aqui sobre asfalto, que é uma grande reclamação da população. Sim. E a proposta da senhora é asfaltar 100% da zona urbana de Curitiba em 4 anos. Perfeitamente. É isso que, inclusive, o governador Ratinho Júnior está fazendo no estado do Paraná, 100% de asfalto em vias urbanas, e eu vou olhar com carinho para os bairros mais afastados que andam bastante esquecidos.
Curitiba é um orgulho para todos nós que somos curitibanos de nascença ou de coração. Desculpe. Ou de coração. Então, nós vamos olhar e oferecer os serviços públicos de forma igual para todos os bairros, porque Curitiba é um orgulho para nós, é um cartão postal, sempre foi referência em mobilidade, sempre foi referência em urbanismo, mas nós precisamos fazer com que essa bela Curitiba chegue também nos bairros mais afastados que estão esquecidos. Então nós vamos investir não só em asfalto, viu, Furlan, mas calçada, que é muito importante, iluminação a LED, porque onde tem luz tem segurança, onde tem luz tem vida. Então nós vamos levar a iluminação pública para esses bairros e também uma praça com área de lazer, arborização. Vamos florir a cidade, deixar essa Curitiba linda que nós temos nos bairros centrais em toda a nossa Curitiba. Isso sim é possível, é viável e nós vamos fazer. Candidata, 50 segundos finais para você utilizar para conversar com a nossa audiência e falar de algum assunto que de repente a gente não abordou. Bom, eu quero agradecer, Manu, Furlan, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito honrada de poder representar o meu partido e debater a cidade, trazendo novas ideias, trazendo uma visão de administração eficiente e eficaz, honrando o dinheiro público e fazendo com que a política sirva para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que dependem do poder público. Eu quero olhar com carinho para as mães, para as crianças. É minha prioridade a segurança, a educação e a saúde pública. Então, é a oportunidade que Curitiba tem de ter pela primeira vez a sua prefeita, a primeira prefeita da história de Curitiba. Muito obrigado. Nós recebemos aqui a candidata à Prefeitura de Curitiba, Maria Vitória, pelo partido PP. É isso, do Progressistas. E amanhã a gente continua essa série de entrevistas com o convidado Luizão Goulart, que é candidato à Prefeitura pelo Solidariedade. Candidata, obrigada pela presença. Obrigada, Manu.